Olá, muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Bar, o nosso talk show para conversar sobre NFT, Web3, arte, um pouco de tudo. Eu sou a Jana e aqui comigo nós temos a Liege. Tudo bem, Liege? Olá, tudo bem, Jana? Olá, pessoal. Eu sou a Liege Miller, como a Jana já falou. E estou muito feliz de estar aqui com a Jana, criando esses episódios que a gente quer falar muito sobre toda a nossa experiência, né? Que a gente está adquirindo com o trabalho de NFTs durante um período aí de 6, 7 meses, no meu caso. E estou muito feliz e espero que todos gostem dos nossos vídeos, dos episódios e que a gente consiga transmitir todo o nosso conhecimento que a gente já tem adquirido nesse período. Exatamente. Na verdade, a gente quer realmente poder sempre aqui estar conversando, né? Como a gente já vem fazendo muito em Spaces, mas aqui de uma forma mais descontraída, também mais pessoal, da gente poder ver. Nós vamos ter convidados que nós vamos trazer tópicos para a gente conversar aqui e que seja o mais enriquecedor possível, como sempre é para mim e para a Liege nos Space, no Twitter. A gente aprende, às vezes, mais. A gente muito mais aprende do que acaba ensinando, né? Mas a ideia realmente é essa, e a gente poder trazer tópicos que ajudem, principalmente você que está vendo, você que vai indicar, às vezes, um familiar, uma família para começar, para entender um pouquinho o que é o Web3, o que é o NFT, o que é essas coisas, que a gente possa ajudar essa barreira aí, que às vezes é realmente muito grande, né? Então, aqui acho que hoje a gente quer primeiro realmente se apresentar, né, Liege? Acho que deixar tu começar aí contando um pouquinho de como é que tu chegou até aqui e o que tu tá fazendo nesse momento agora, nesse mundo de NFTs. Conta aí pra nós. Justamente, é importante falar que eu conheci a Jana, né? A gente criou essa amizade no Twitter, né? A gente se conheceu por causa dos NFTs, né? Então, assim, a nossa história começa, a nossa parceria começa em um Space, especificamente, porque o trabalho de NFT é muito voltado, a divulgação do seu trabalho com NFTs é muito no Twitter. Então, assim, a gente se conheceu lá e eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a saber sobre NFTs no ano passado, início do ano passado, em 2021, quando a gente tinha um pouquinho, meu marido tinha um pouquinho de reserva, assim, um dinheirinho, vamos investir em alguma coisa diferente. E aí que surgiu a ideia de investir em criptomoedas, né? E aí o meu marido, o André, pesquisando, descobriu os NFTs e ele achou muito bacana. Ele vinha todo momento me falar sobre NFT, que era uma arte digital diferente, que ficaria registrada numa blockchain e tudo mais. E aí eu fiquei também empolgada, a gente ficou muito empolgado, ficamos pesquisando muito ano passado e vendo crescer o número de vendas e crescer o mercado em relação a NFTs. Bom, em paralelo a isso tem a vida pessoal, né? Eu sou mãe de Só não dá pra gêmeos, parar. eu tenho é, eles têm 3 anos agora, então assim, eu tive que dar. Eu sou atriz também, então eu tive que dar uma pausa na minha carreira e também eu estava estudando, fazendo mestrado, eu tinha já defendido a minha dissertação, e aí eu estava naquela coisa, eu tinha defendido, engravidei, precisei ficar de repouso, porque eram dois, gravidez de risco. E depois eles eram pequenos, fiquei com eles cuidando. Veio a pandemia também, né? 2000, eles nasceram em 2019, 2020 a pandemia, todo mundo parou, aquela loucura. 2021 começou a retomar aos poucos. E aí eu também fiz a loucura de entrar no doutorado, era tudo à distância para mim. Em 2020 eu entrei no doutorado, então em 2021 eu consegui fazer boa parte do meu doutorado já, né? E aí em 2021, no início, 2022, desculpa, início agora em janeiro, eu falei assim pro meu marido, eu vi algumas matérias na televisão falando sobre Web3, sobre esse mundo digital, e eu disse, gente, é o momento da gente investir nisso, em NFT, em fazer alguma coisa, né, diferente. Ainda mais eu em casa, assim, cuidando mais das crianças, né, porque a gente se dividiu nisso, de ele trabalhar e eu ficar com as crianças, até eles poderem ir para uma escolinha e tudo mais. E eu poderia
tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente começou o André já tinha, aliás, registrado o nome dele no site da OpenSea, que é um marketplace de venda, que é um dos principais, no Haribo também, e tem muitas outras, né? Tem o Foundation, tem o Object, tem o Teia, né? Que é de Tesos, tem muitos. Então, eu registrei o meu no OpenSea e no Haribo. E aí ficou aquela coisa assim, o que eu vou botar de obra, sabe? O André já tinha um trabalho dele específico, e aí eu fiquei, o que eu vou botar? Aí eu lembrei que eu tinha feito umas pinturas com meus filhos em casa, porque durante a pandemia ficou aquela coisa, todo mundo trancado dentro de casa. Aqui em casa as paredes a gente liberou para eles pintarem, né? E aí eu O pintava que eu com vou eles fazer dentro de e fui casa agora, pintando meu nesse Deus? sentido. O que eu vou inventar com duas crianças pequenas dentro de casa e sem poder sair, assim? A gente saiu um pouquinho para ir um parque, ar puro, né? E voltava correndo com medo, porque a gente não sabia direito sobre a doença, todo aquele medo, né? E aquele terror também que a gente ficava escutando, enfim. E aí eu tinha já registrado umas fotos, essas imagens dessas pinturas. E aí eu criei uma coleção e coloquei lá. Na verdade, quem vendeu primeiro, o André vendeu primeiro uma obra dele. E aí a gente ficou muito empolgado quando ele vendeu. A primeira venda é um sucesso, assim. E aí eu consegui vender uma também, assim, um mês depois, mais ou menos. Eu já estava meio desanimada quando ele vendeu, e aí aquilo me deu um estímulo. Ele vendeu, eu posso vender também. Isso não é uma coisa Quero vender impossível, também, sabe? ué. E aí Quero fazer o meu. eu quero vender, eu posso. Eu quero, né? E essa coisa de fazer, mesmo fazendo doutorado, assim, é tudo à distância, a gente sente falta, né? E ainda eu entrei em 2021 no doutorado, eu tava com esperança de ter bolsa, e aí a bolsa não vem nunca. Até hoje não ganhei minha bolsa de doutorado. Mas entrei numa colocação boa, mas enfim, são coisas da vida. Aí o que aconteceu? Eu criei uma coleção, né, dessas pinturas que eu fiz aqui em casa, na parede, e aí depois eu disse, gente, agora eu vou criar uma outra coleção. E aí eu tive uma outra ideia de uma outra técnica que me veio, que quando eu era criança, meio adolescente, eu pintava muito, e eu fazia muito essa técnica, que é a técnica marbling, que nem existe muito no Brasil, era aquela técnica que você fazia na água, e aí botava o tecido e tirava a imagem, né, no tecido ou no papel, enfim. E aí eu comecei a fazer essa técnica, criei uma outra coleção, Reflections on Infinity, né, que é essa que está lá no OpenSea, que eu vendi já 6 obras dela. E aí quando começou aí vendi uma, depois vendi outra, eu fiquei muito feliz. E é importante falar que o trabalho de divulgação dessas obras, de NFT, a comunidade de NFT está no Twitter, assim. Então eu comecei a escutar os Spaces no Twitter. E nessa época, em março ali, a Jana também já estava, era tudo em inglês, tudo. Eu entendo inglês, assim, mas eles falam muita gíria e falam rapidão, às vezes você perde um pouco. E aí começou a ter ali, abril, não sei quando começou o Epic, que é o Epic onde eu e a Jana nos conhecemos. Eu acho que foi maio, né? Que Ai, aí eu guria. escutei um Epic em português, que eu disse, gente, graças a Deus tem um Space em português onde eu posso falar. E eu lembro que eu entrei no Spaces da Jana e falei horrores, porque eu tinha vendido em Polygon primeiro, e aí eu não conseguia transferir para... Porque, gente, é isso, NFT... É importante falar para quem está começando, que o nosso objetivo é esse, né, Jana? É passar o conhecimento Exatamente. para quem está começando. É muito bacana, mas assim, tem uma parte tecnológica que se você tem que aprender. Não adianta, a gente tem que aprender. Meu marido tem um conhecimento um pouco maior do que eu. Às vezes eu até pergunto, tiro dúvidas com a Jana, porque ela conhece mais do que eu. Porque assim, é carteira, e aí tem moedas, por exemplo, eu comecei a vender em Polygon, que é uma moeda, e agora eu estou vendendo em Ethereum. Então eu tive que transformar o Polygon para Ethereum. Aí às vezes aí tem a taxa de gas fee que você paga, uma taxa que paga para transferir o dinheiro. Então, às vezes não compensa transferir, às vezes compensa você
né, investir, botar um dinheiro, ou se você tem numa sua carteira outra, o mercado Bitcoin, tem a Binance. Então, são diversos estudos e diversos tópicos, nem sei a palavra certa a dizer assim, que a gente tem que aprender para entrar nesse mercado, né? A Jana, eu vou pedir para ela falar também, que eu falei a beça já. Eu acho que eu contei um pouquinho como foi a minha história, assim. Vou passar para a Jana para a gente ouvir a história dela também, que é muito legal. Vamos lá, Jana. Não, com certeza. Não, na verdade, esse primeiro vídeo é exatamente isso. Se vocês quiserem colocar aí no 1.5 para ir mais rapidinho, eu sou a expert em fazer isso para ver vídeo depois. Pode fazer, mas é que a gente tem que realmente contar a história, porque é uma coisa muito legal, principalmente depois para quem está assistindo, né, e se identifica, né, com exatamente a história dessa pessoa, a história daquela pessoa e poder ver, ela passou por isso, eu estou passando também, como é que ela fez. Então é muito importante te dar esse overview que eu tenho certeza que agrega muito para quem está assistindo e é importante para começar a nossa jornada aqui. Então, eu vou contar um pouquinho, assim, a minha história também. O que eu acho muito incrível aqui nessa parceria minha da Liege é que eu vim de um mundo completamente diferente, estava num momento completamente diferente da Liege e a gente se encontrou nesses space e, na verdade, aqui a gente pôde construir algo muito legal, uma amizade super bacana. Então, realmente, esse que é o legal aqui, que nós vamos ter dois lados distintos desse mundo que a gente está agora, e é isso que nós queremos agregar aqui no que a gente vai construir nesse canal. Então, contando um pouquinho da minha história de uma forma resumida, né? Eu tenho 23 anos, sou recém-formada em Engenharia de Minas, e, na verdade, quando começou a pandemia, 2 anos atrás, eu estava já trabalhando na área, trabalhei bastante na minha área, estava trabalhando com desmonte de rochas. Sempre fui muito bem, era apaixonada, sempre gostei muito da minha profissão, né? No momento eu era estagiária, mas gostava muito do que eu estava fazendo, gostava da carreira. Mas com a pandemia, comecei a trabalhar de casa, comecei a fazer a faculdade de casa, e esse momento foi tipo, meu Deus do céu, eu posso fazer tudo de casa agora. Porque como eu fazia faculdade lá na URGS, né, que para quem conhece é a Federal do Rio Grande do Sul. Então, tudo é uma loucura, né? As cadeiras, uma aula 8 da manhã, outra 8 da noite. A minha vida era, assim, realmente... Não tinha tempo para parar, não tinha tempo para nada. Então, mas eu sempre estava no pique. E eu sempre fui, assim, muito dedicada, e eu adorava o que eu fazia, adorava engenharia. Então, eu tava lá super estudiosa, quero ser engenheira, tava trabalhando. Daí veio a pandemia, parei tudo. Na verdade, comecei a fazer tudo de casa, estava trabalhando e ainda fazendo cadeiras tudo de casa. E comecei a me apaixonar por fazer essas coisas de casa, né? E, no mesmo tempo, junto já do meu atual marido, que no momento era o meu namorado, né? Vendo ele ali, né, ele já trabalhava programador de casa, então isso aí já era uma coisa habitual para ele, mas pude ter esse gostinho do que é fazer as coisas de casa, né? Isso aí mudou minha vida. E vindo mais uns anos para cá, no ano passado, né, no final já do ano passado, que foi quando também o meu marido começou com essa coisa de NFT, cripto, na verdade, antes ainda do NFT foi cripto. E daí, que ele não tinha tempo de estar ali, né? Eu estava mais aliviada, né? Eu só estava com algumas cadeiras da faculdade, já estava terminando. E quem tinha tempo de ficar, digamos, no Discord, conversando com as comunidades, acompanhar alguma coisa no Twitter, era eu. Então, assim, quem tinha carteira, quem comprava tudo era ele. Mas ele falava assim, amor, esse aqui é um projeto legal e tal, a comunidade é bem bacana, fica lá conversando com eles, aí tu já treina o inglês. Então, ficava eu lá, né? No Discord aqui, hypando a gurizada, como se fala, né? Tava lá sempre aqui, batendo papo, e eu fingindo que eu era ele, né? Daí depois isso evoluiu pra eu já não era mais ele, eu era já a Dejana, né? E daí eu tava lá sempre, mas eu ainda não era, digamos assim, verificada em alguma comunidade, eu só era lá uma pessoa conversando com os outros. Porque eu fui gostando, né? E com o tempo eu comecei a querer ter a minha própria carteira, querer ter a minha própria, digamos assim, meu portfólio, né? Os meus projetos que eu gosto, as coisas que eu gosto, as comunidades. E foi aí que eu comecei a fazer a minha, né? Fiz a minha carteira, comprei meu primeiro NFT, entrei na minha primeira comunidade
E foi aí, então, que eu comecei a me apaixonar cada vez mais por isso, né? E foi quando eu me identifiquei muito com projetos que eram para ajudar animais. Eu comecei num que era para cachorro, depois eu fui para o atual, que eu faço parte lá como parte do time, que é o Epic Elephants, que é para ajudar os elefantes. Então, eu comecei aí a conhecer esse lado que é tu ser uma holder, né? Que é tu ser dona de um NFT, de uma coleção assim. E, ao mesmo tempo, eu comecei a me identificar em fazer coisas para ajudar mais gente a conhecer esse mundo que eu achei tão legal. E, nesse meio tempo, eu já estava ali terminando minha faculdade, né? Já me vi aqui no início desse ano, eu estava fazendo TCC já, mas a única coisa que eu já sabia é que eu não queria mais ser engenheira de Minas, porque, enfim, já tinha trabalhado bastante na área, visto que não era bem aquilo. Então, comecei a focar mais em NFT. Então, eu estava ali, metade do meu dia era para TCC e a outra metade era NFT. E foi aí que eu comecei a fazer spaces e coisas mais voltadas para o público brasileiro. E foi basicamente ali como a Liege falou, acho que em maio, talvez, que eu comecei a fazer lá no Epic Elephants, que foi como eu e ela nos encontramos. E basicamente dali foi spaces que toda semana agora tem, seja pelo Epic Elephant, seja eu e a Liege, ou seja participando em outros, que a gente está sempre tentando ajudar quem está começando, né? Porque o que acontece é que o que eu e a Liege a gente já pôde conversar muito é que esse mundo, ele tem uma barreira gigantesca para entrar, para começar, mas depois que tu começa, a coisa vai. O problema é entre um ponto para o outro, esse pulo, a gente percebeu que o pessoal tem muita dificuldade, principalmente aqui no Brasil, e principalmente agora que está começando a crescer aqui no Brasil. E então que surgiu a ideia de eu e a Liege fazer não só os spaces, que são coisas que está acontecendo direto, né, e bastante agora, mas a gente ter esse espaço aqui, né? Que a gente quer poder conversar e convidar pessoas para conversar sobre tópicos desse mundo de NFT, não é mesmo, Liege? É verdade, porque assim, o intuito da gente criar aqui esses vídeos e episódios, né? Também é para orientar as pessoas a também irem lá, buscarem a gente no Twitter. A gente tem esses spaces semanais que é para a gente criar uma comunidade, porque a gente fala muito lá no Twitter e uma coisa muito importante no mundo de NFTs é criar uma comunidade. E essa comunidade a gente cria lá no Twitter e no Discord também. Eu não sou muito expert em Discord, eu acho que a Jana é mais. E lá a gente tem esses spaces onde as pessoas falam, é aberto para as pessoas falarem. É diferente da live do Instagram, por exemplo, no Twitter. É porque eu tô falando isso porque aqui no Brasil as pessoas elas são mais habituadas a usar o Instagram, Facebook, YouTube, né? Muito raro as pessoas. Menos, não é que é raro, é menos, né? As pessoas usam menos o Twitter. Então, no Twitter são spaces que são ao vivo também, mas é só voz. Então você fica numa conversa, você entra lá e fica escutando no celular, que você pode escutar, e você pode pedir para falar. Dependendo do space, você pode falar. Tem spaces que não... que eles... existe uma ordem, existe... Enfim, não dá tanta existem abertura diversos também, né, spaces lá. Porque é muita gente querendo falar, depende muito do tipo de space. Mas os em português, geralmente, são muito legais, porque a gente aprende muito sobre criptomoedas, sobre o universo de NFT, o que está acontecendo no momento, como é que tá, porque assim, NFT envolve moedas, né, criptomoedas, então assim, existe esse alto e baixo da criptomoeda. Agora a gente está nesse momento, né, que é o Bear, como é que fala, Jana? É o bear market. Como é que é? Bear market. Bear market, lembra do urso e das mãozinhas dele. Do urso, Meu inglês é ótimo, pessoal. Já vou avisando. Olha, o André tá risado. Assim, então vamos lá, eu vou botar aqui no auxílio da Jana, porque ela é expert, pelo que eu já vi. E aí, então, tem isso, assim. Então, a gente tem todo... É todo um universo à parte, né? NFTs, mas assim, depois que você... Ela falou muito bem, a Jana falou muito bem, que depois que você passa esse ponto, essa barreira, aí as coisas começam a abrir, assim,
consoante, aí você vai aprendendo, mas são também palavras diferentes, né? E né? tem palavras específicas, por exemplo, mint. O que é mint? É você colocar a obra lá no marketplace e pagar, né? Pagar para Exatamente. mintar essa obra. Então, assim, você paga uma taxa. Aí, quando eu comecei, eu disse assim, gente, é 0,000, tá, mas aí você tem que ver quanto que tá valendo por exemplo, em Ethereum, na rede Ethereum, né? Um Uhum. Ethereum tá valendo quanto? Atualmente eu nem sei dizer quanto que tá valendo, assim, mas já Hoje em chegou a dia, 12 um mil, Ethereum né? agora tá mil e Né? noventa dólares, mais ou menos. Teve uma queda grande, mas tá isso aí agora. US$ 1.090 reais. Em reais é tipo 4 mil, 5 mil, não sei quanto que daria. Teria que fazer o cálculo, assim. É, Então por isso que é 0,00, entendeu? A gente. E também, assim, já dando uma dica de cara que eu logo, tipo, você entra e fica assim, uau, eu vou ganhar muito dinheiro. Aí eu botei umas obras, tipo, no início, eu até depois tirei fora, sabe, já não vou contar. Eu botei, tipo, 0,1. Caríssimas, 1,0 é muito assim, não é que é impossível, não tô falando isso. Quando você tem um é, histórico de já ter, sabe, mas é diferente. O mundo NFT é diferente. Agora eu comecei com 0,03. A primeira que eu vendi foi 0,035, eu acho. Então, assim, é muito menos, entendeu? Mas esse é. menos era US$ 100. US$ 100 é quanto? R$ 500. É um dinheiro bom, assim. Eu não posso menosprezar R$ 500 hoje em dia, como não tá Não, tá louco? fácil, Ainda mais né? A porque, gente. assim, a gente é legal lembrar sempre essa questão de que esse mundo ele funciona também em dólar, né? Então, às vezes, eu pensava muito isso quando eu Isso, via o justamente. Lucas fazendo essas coisas. Exatamente, eu via ele fazendo essas coisas e era tudo em dólar. Ele falava, taxa de gás é tipo assim, tá US$ 20. Meu Deus, US$ 20? O que que eu faço com US$ 20? O que tu tá fazendo aí, homem? Para de gastar aí com essas coisas. Só que é assim, entende? Mas aí que tá. O que a Liege comentou das diferentes redes e carteiras é que isso vai se mudando muito dependendo da rede, dependendo da carteira, dependendo do mercado que tu vai estar escolhendo. Então, isso aí é o que a gente também quer facilitar para as pessoas, porque realmente é tudo. Tu fica meio em choque, né? Porque é muito dinheiro. E na verdade, ali, quando a Liege falou assim, US$ 100, não, US$ 100 para nós já é. Transformando para real, isso já é bastante coisa, né? Só que assim, a gente vê hoje em dia muito artista começando nesse meio, né, Liege? E eles. Essa obra, isso aqui eu venderia na vida real por, tipo, 10 vezes mais do que eu tô listando como NFT. Só que é assim mesmo. O NFT, tu não tem como achar que a mesma coisa que tu tá, a mesma obra, mesmo quadro que tu venderia na vida real por X, tu vai vender igual como NFT, porque não é assim. Isso é diferente. O valor que as coisas têm é diferente. E isso a gente vai conversar muito, debater bastante, trazer pessoas também, mais artistas, assim como a Liege, para falar sobre isso. E na verdade também assim, o meu lado eu entrei muito também querendo ajudar pessoas. No momento eu tenho contato muito com artistas que estão começando e às vezes comentam essas coisas de vender muito a menos do que eles venderiam e tudo mais. Mas eu tô no lado do investimento, né? Eu invisto em NFT, entro em coleções que eu acredito que vão subir para, enfim, ter uma valorização, poder vender, fazer o famoso flip, essas coisas. Mas no momento, então, eu não sou artista, eu tô no outro lado da moeda, né? Que é essa união perfeita entre nós aqui, é a Liege ser a artista nessa parte, ela traz esse lado colecionável e eu trago o lado do investimento, do investidor, às vezes que não enxerga muito o outro lado, né? A gente tem que unir isso, porque o perfeito disso é a união, não é mesmo, Liege? Jana, o que que é flip? Você falou aí, eu não sei o que que é. Você falou o que é É. flip? Não, Já na é uma verdade, assim, palavra, ó. tá vendo? Tem um vocabulário. Não, guria, é que realmente é. Não, na verdade, antes disso, a gente também tem que citar que eu chamo a Liege de guria, às vezes eu chamo ela de Liege, né? A gente vai mudando. E o pode bar, ele é Tem bar esse porque as duas são gaúchas, né? Ainda deu esse acaso absurdo. som. A Liege não mora mais aqui, né? Onde é que tá morando agora, Liege? Eu tô morando no Rio de Janeiro, já tem 13 anos, mas ainda tem um pouco de sotaque, assim, quando eu falo É. muito com a Jana, com meus pais, minha família, o sotaque volta.
Volta, né? Então o Não, bar eu falei, bate. o bar é muito forte, Ia. né? Eu falei já para vários spaces que eu entrei. Às vezes eu vou conversar com alguém, eu vou dar um oi, tudo bem? A pessoa, nossa, você é gaúcha, deu, nossa, mas eu nem sabia que eu tinha esse sotaque todo, que absurdo. Mas tenho, né? Tenho, não, é carregado mesmo. Então aqui, o Pode Bar é característico aqui das duas gaúchas que vão estar aqui conversando com vocês. Mas voltando agora para o que é o flip, né? Já vai ficar aí o ensinamento desse vídeo. O flip, na verdade, é para quem está querendo um É. ganho a curto prazo, poder fazer um investimento de X reais e tu ganhar 4x em um dia, em uma semana. Isso é tu flipar um NFT. Compra o NFT hoje por 10 reais. Na verdade, eu tô só falando reais para facilitar, mas a gente sabe que é dólar. Compra hoje 10 reais e daqui a uma semana ele tá valendo 150 reais. E o exemplo de subir tanto não é só no exemplo, é assim mesmo. Então, esse é o legal também do NFT, o porquê que chamou tantos investidores, chamou pessoas que estavam querendo esse ganho a curto prazo, porque tu tem essa possibilidade de realmente ter esse retorno rápido dessa forma. Mas obviamente que também não é mil maravilhas, a gente também recebe muitas pessoas às vezes que acham que comprando um NFT hoje já tem que estar subindo em uma semana, vai estar subindo, assim como o meu exemplo que eu dei, que também não é o caso, Isso que eu ia porque a falar. gente vê muita gente tendo problema com Precisa isso, muito né? estudo. É, é. Precisa muito estudo, né, Jana? É isso que eu ia falar, assim, todos os spaces eu tenho gostado muito, me interessado, porque eu quero saber também a visão do colecionador. Por isso que eu gosto muito de estar nessa parceria com a Jana, porque eu me interesso muito por saber, né, o que eles estão buscando. Então, assim, eu vejo que tem muito estudo, pesquisa sobre a comunidade, sobre aquela coleção, né? Porque, assim, nesse caso é de coleção. O meu é um para um, né, Jana? É assim que fala, né? Exato, exato. Ele Porque é o meu é uma colecionável um obra para única, um. um para um. E o da Jana é o que ela está comentando agora nesse caso. Mas no meu caso também pode, assim, as pessoas podem comprar a minha coleção, mesmo que são peças diferentes, porque aquela coleção valoriza, entendeu? Por isso que, assim, é muito importante esse trabalho no Twitter, porque as pessoas querem conhecer a gente, o colecionador quer saber quem é você, se você é um artista que é você mesmo, né, para começar, que não é hater, né, porque tem muito disso, quer saber a tua história, o teu histórico de vida, como que você chegou. Então, todo esse depoimento que a gente deu aqui, isso é muito comum nos spaces, contando a É. sua história, como que você começou a criar aquelas obras, assim, e também é muito comum pessoas que não eram artistas, né? E tem uma outra coisa que também a gente falou aqui, que assim, você está vendendo muito barato a sua obra, sim, mas tem isso também. Se como a Jana falou, que ela compra por um preço e vende por outro preço, se ela comprar uma minha obra, por exemplo, por 0,06 e ela vender por 0,1, eu vou ganhar em cima do que ela vendeu. Eu vou ganhar a vida inteira em cima, não é mesmo, Jana? Eu vou ganhar a vida, então Exatamente. não é só aquele início ali. Você tem o royalties depois em cima, que eu nem sei ao certo, acho que é 5%. Existe uma porcentagem, a gente assina um contrato lá. Quando você minta a obra lá no OpenSea, coloca a obra para vender, lista ela, né, no caso, você vê lá a porcentagem. Agora eu não me recordo mais, tenho que até ver É, isso na novamente, verdade, mas você ganha em cima novamente. Então, tem todos esses detalhes. Por isso que muita informação e muita coisa que a gente quer passar ao longo dos episódios, tudo isso. Né, exatamente, Jana? exatamente. Na verdade, realmente se torna muita coisa e a ideia é realmente a gente ter esses dois lados, o lado colecionável, o lado artístico, o lado de coleções que não são tão voltadas para essa parte de artística mesmo, né, de ter um artista por trás daquilo, mas às vezes é mais um projeto de utilidade, que também nós vamos conversar, que é tu poder ter um projeto que ele vai te trazer coisas, muito mais do que tu comprar e poder falar que tu é dono daquele NFT ali. Ele vai te trazer coisas na vida real, ou às vezes até virtualmente mesmo, mas que vai ter implicações na tua vida mesmo assim. Então a gente quer poder conversar sobre esses dois lados que são muito distintos, mas andam juntos, porque o mesmo investidor, a mesma pessoa que compra de um compra do outro, e o mesmo artista
que está ali lançando a sua coleção, lançando o seu projeto, é também um que vai querer comprar e estar num projeto, numa coleção, seja o que for. Então, a gente vai poder, ao longo do tempo aqui, construir junto com as pessoas que estão querendo começar, pessoas assim como você que está entrando agora nesse mundo, não tem a menor ideia ainda, mas quer assistir um vídeo, quer entender de uma forma abrangente, assim, o que está acontecendo, o que é isso, por que não param de falar disso? Nós vamos estar aqui para explicar, nós vamos estar aqui recebendo pessoas também que vão nos ajudar nessa nossa tentativa de ajudar as pessoas, porque não é uma coisa fácil, né, Liege? A gente pôde ver isso nos Space, a gente percebe que, assim, tem de tudo, tem pessoas com diferentes experiências, pessoas também, às vezes, as pessoas chegam muito já querendo fazer acontecer, eu quero vender, eu já quero dinheiro, eu já quero comprar, eu já quero flipar, sem entender o que está acontecendo. Então, calma, respira, vamos estudar, vamos olhar um pouquinho. Eu e a Liege, a gente ainda somos neném perto do que a gente vê. Algumas pessoas, né, que a gente tem contato aí, são já, nossa, maravilhosos, né, a gente adora aprender com eles, mas a gente mesmo assim tá aqui aprendendo e a gente acaba sabendo mais de quem ainda não sabe nada. Então, juntos a gente vai construindo esse nosso ensinamento, né? Então, essa é a ideia por trás do que nós vamos fazer aqui. E, enfim, a gente também quer poder ter perguntas, ter tópicos, vocês podem deixar aqui nos comentários dos vídeos, assim como nos seguir nas redes sociais, tanto eu quanto a Liege no Twitter, a gente tem esses space que é toda semana em português. Vale muito a pena para alguém que quer começar daí a dar uma avançada. Vou criar o meu Twitter, vou participar desses space, já é mais um pulo a mais, né, para a gente estar entrando nesse mundo. Então, também deixando os comentários, né, o que quer ouvir, o que quer conversar, quais são as principais dúvidas, pode mandar aqui, pode mandar no Twitter para mim, para a Liege, a gente também vai estar aberto para isso. E, enfim, e de qualquer maneira, agora a gente só vai se despedindo, né, que na próxima semana nós vamos já ter daí algum primeiro convidado para a gente estar falando de algum tópico aí inicial, para ajudar você que quer começar, você que ainda não tem muita ideia do que está acontecendo nesse mundo. A gente vai te ajudar, não se preocupa, de um jeito descontraído, de um jeito legal, sem ser aquela coisa maçante que às vezes se torna. Então, a ideia vai ser essa, a gente tá aqui para fazer algo bastante legal e de um jeito bem bacana, não é, Liege? É isso mesmo, convidar todos, já a Jana já falou, né? A gente, a princípio, o nosso Space, só para deixar marcado, é quarta-feira às 17h. A gente abre esse Space, esse horário no Twitter, né? É só procurar a Jana, a Dejana, tá exatamente como tá aqui, Dejana NFT, e o meu é Liege Miller. Procura a gente lá, que a gente vai estar conversando. Você pode pedir para falar também, tirar dúvida. Aqui também é importante, aqui nos vídeos vocês podem deixar comentários do que vocês querem aprender, que isso pra gente também é importante. E a nossa ideia é essa, passar o máximo de conhecimento que a gente já adquiriu nesse período e trazer convidados também para a gente poder tá trazendo pessoas com informações diferentes e novas do que a gente, porque a gente também está aprendendo, né? Então, assim, agradecer a todo mundo que ficou até agora assistindo a gente e que chegou até o final do vídeo, né? A gente sabe que o tempo é precioso para cada um. E qualquer coisa, chama a gente, manda um DM, manda uma mensagem no Twitter, aqui no YouTube, a gente também tem Instagram. Então, assim, é só procurar a gente e que a gente vai estar aqui toda semana também com um vídeo novo para vocês, com informações bem bacanas sobre NFT para quem quer começar e quer tirar as dúvidas, aprender e tudo mais, né, Jana? É isso aí. Exatamente. Vamos dar então, já fica o agradecimento gigante por ter escutado, seja no modo 1.5 ou na velocidade 2, tá tudo certo para nós. A gente entende que o tempo realmente é precioso, né? Ainda mais a Liege aí com 2 meninos, imagina a loucura que já deve estar para eles esperando a mãe voltar, né? Então, a gente sabe como é que é essas coisas, então a gente vai estar trazendo do modo mais sucinto e leve para as pessoas esses assuntos, né? Então, agradecer demais mesmo. Então, a gente fica por aqui, semana que vem tem mais assuntos muito legais aí pra gente conversar. E é isso, então, um abraço, um grande beijo e beijo pra ti também, Liege. Tá bom, beijão, Jana. Tchau.